A trajetória de Garrincha nos campos de futebol é uma saga repleta de triunfos e tragédias, uma narrativa que captura a essência complexa de um dos maiores talentos que o esporte já viu. Nascido em 1933, em uma pequena cidade do Rio de Janeiro, Garrincha cresceu em meio à pobreza, mas seu talento natural para o futebol logo se destacou nas ruas empoeiradas da cidade. Sua habilidade extraordinária de driblar rapidamente chamou a atenção dos olheiros, e em 1953, ele se juntou ao Botafogo, um dos clubes mais prestigiados do Rio de Janeiro. O apelido Garrincha. De origem humilde, com 15 irmãos na família, Manuel dos Santos era seu de batismo e sua irmã o teria apelidado de Garrincha, fazendo uma associação com o pássaro de mesmo nome, muito comum na região onde moravam. Garrincha, conhecido como o Anjo de Pernas Tortas, superou vários defeitos congênitos, incluindo estrabismo e desequilíbrio nas pernas. Sua perna direita, 6 centímetros mais curta que a esquerda, era flexionada para o lado esquerdo, e a perna esquerda apresentava o mesmo desenho. Ambas as pernas eram, pois, tortas para o seu lado esquerdo. Garrincha era destro. Afirma Rui Castro em seu livro que já teria nascido assim, mas há vários depoimentos no sentido que tal característica tenha sido sequela de uma poliomielite. Mas nada o parou e o fez se tornar um dos principais jogadores da seleção brasileira. Sua destacada atuação nas Copas do Mundo de 1958 e 1962 o fez ganhar a Bola de Ouro, a Chuteira de Ouro e o Troféu da Copa na edição de 1962. Apesar dos desafios físicos, Garrincha foi fundamental para o sucesso do Brasil, marcando gols e proporcionando assistências. Sua história é um exemplo de resiliência e talento, deixando um legado imortal no futebol brasileiro e mundial. Ao longo de praticamente toda a sua carreira, Garrincha foi uma figura emblemática para o Botafogo, defendendo o clube carioca de 1953 a 1965, participando em cerca de 95% das partidas. Sua estreia memorável ocorreu em 19 de julho de 1953, quando enfrentou o Bom Sucesso no Campeonato Carioca, resultando em uma vitória por 6-3 para o Botafogo, com Garrincha marcando 3 gols, incluindo um de pênalti. Sua contribuição significativa levou o Botafogo a conquistar o Campeonato Carioca em 1957, com Garrincha marcando 20 gols em 26 jogos e terminando em segundo lugar nas estatísticas da liga. Esse desempenho notável convenceu o técnico da seleção brasileira a convocá-lo para a equipe da Copa do Mundo de 1958. Garrincha permaneceu fiel ao Botafogo por impressionantes 12 anos, durante os quais venceu o Campeonato Carioca 3 vezes. Ele deixou uma marca indelével na história do clube, anotando 232 gols em 581 partidas e se tornando um símbolo do Botafogo. Sob a liderança de Garrincha, o Botafogo competiu em 150 jogos contra times do eixo Rio de Janeiro XSP, onde se destacou sobre 5 deles: São Paulo, Palmeiras, Corinthians, Flamengo e Fluminense, mantendo uma supremacia notável. Apenas contra Santos e Vasco da Gama o Botafogo enfrentou dificuldades, mas Garrincha continuou a brilhar como uma peça central nesses embates acirrados. No entanto, foi na Copa do Mundo de 1958, na Suécia, que Garrincha se transformou em uma lenda global. Com um jovem Pelé ao seu lado, Garrincha foi o artilheiro do torneio, marcando gols cruciais e proporcionando assistências magníficas. Sua atuação na final contra a Suécia, onde marcou 2 gols e foi o arquiteto de outros 2, selou o primeiro título mundial do Brasil. Garrincha foi eleito o melhor jogador do torneio, uma honra que solidificou seu status como um dos maiores jogadores do mundo. A Copa do Mundo de 1962 no Chile foi outra prova brilhante de sua genialidade. Com Pelé lesionado, Garrincha carregou o Brasil nas costas. Ele marcou 4 gols, incluindo 2 na final contra a Tchecoslováquia, garantindo a segunda conquista consecutiva para o Brasil.
Novamente, Garrincha foi o artilheiro do torneio e o jogador mais valioso, demonstrando uma consistência excepcional em competições de alto nível. Garrincha entrou na Copa do Mundo de 1966 já mostrando sinais claros de declínio físico. Uma lesão no joelho, que se tornaria uma constante em sua carreira, começou a afetar seus movimentos. Além disso, enfrentou 3 jogos extremamente brutais. Os times europeus adotaram uma tática agressiva para interromper o jogo do Brasil, utilizando a violência sempre que possível. Ainda assim, Garrincha foi escalado na primeira partida do torneio, onde o Brasil venceu a Bulgária por 2-0. Nesse jogo, ele marcou um dos gols com um chute livre executado com a parte externa do pé. O segundo gol foi de Pelé, marcando a única vez na qual Garrincha e Pelé anotaram gols na mesma partida. Também foi a última vez que jogaram juntos pela seleção brasileira. No jogo seguinte, o Brasil sofreu uma derrota por 3-1 para a Hungria no Goodison Park, marcando o último jogo internacional de Garrincha. Foi também a única vez que ele perdeu uma partida representando a seleção brasileira. Ele não participou do último jogo da primeira rodada contra Portugal. Essa derrota eliminou o Brasil do Mundial na fase de grupos, encerrando assim a jornada de Garrincha em Copas do Mundo. Apesar de seu sucesso nos campos, a vida pessoal de Garrincha foi marcada por tragédias. Ele lutou contra o alcoolismo e enfrentou problemas conjugais, incluindo seu relacionamento tumultuado com Elza Soares, uma das cantoras mais famosas do Brasil na época. A morte prematura de seus filhos e a pressão constante da fama contribuíram para seus problemas pessoais, que eventualmente o levaram a um declínio emocional e físico. Garrincha enfrentou o declínio de sua carreira já em 1963. Nesse ano, clubes italianos como a Juventus, a Internazionale e o Milan tentaram adquiri-lo em um acordo que envolvia jogar uma temporada em cada clube, mas não conseguiram um acordo com o Botafogo. O que marcou esse período foram os contínuos problemas no joelho, levando o médico da seleção, Lídio Toledo, a enfatizar a necessidade de uma cirurgia e desaconselhar sua participação na tradicional turnê de amistosos internacionais do Botafogo. Garrincha recusou a cirurgia, apesar da osteoartrite causar inflamação na cartilagem e inchaço no joelho, exigindo descanso entre os jogos. No entanto, o Botafogo insistiu que ele participasse dos amistosos, pois sua ausência diminuiria a taxa de participação garantida de 12 mil para 8 mil dólares. Durante esse período, sua vida pessoal também estava tumultuada devido a seu relacionamento conturbado com Elza Soares e seu alcoolismo. Enquanto isso, o Botafogo terminou o campeonato em 4º lugar, 4 pontos atrás do Flamengo. Finalmente, em 29 de setembro de 1964, Garrincha concordou em fazer a cirurgia, passando o resto do ano se recuperando com fisioterapia. Apesar de sua condição física precária, ele precisava de dinheiro para sustentar sua família e sustentar seu vício em álcool, o que o levou a decidir continuar jogando no final de 1965. Garrincha ingressou no Corinthians em março de 1966, onde participou de alguns amistosos antes da Copa do Mundo daquele ano. Ele jogou em mais alguns jogos pela Taça Brasil. No entanto, devido aos seus movimentos lentos devido à cirurgia mal-sucedida no joelho, não teve sucesso no Corinthians e acabou indo para a Portuguesa Santista em 1967. Depois, teve passagens pelo Fortaleza em 1968, Flamengo em 1969 e Olaria, onde estava visivelmente longe de sua forma áurea. Ele integrou o elenco do Vasco em um amistoso contra a seleção da cidade do Cordeiro, marcando um gol na partida. No entanto, sua contratação pelo Vasco não foi concretizada devido à sua má condição física, e ele foi devolvido ao Corinthians após o amistoso. Durante seu tempo no Corinthians, o Jornal da Tarde, em 26 de outubro de 1966, o descreveu como: "Mané veio para ser a alegria do Corinthians, mas não foi. É um homem triste que só vê a bola nos treinos no Parque São Jorge."
Garrincha fez uma aparição em um amistoso jogando pela equipe gaúcha do Novo Hamburgo contra o Internacional, no estádio Beira-Rio, em 2 de julho de 1969, mas seus movimentos já eram limitados devido à cirurgia no joelho. Ele também jogou outro amistoso pelo Riograndense, da cidade de Rio Grande, em 6 de julho de 1969, contra o Brasil de Pelotas, mas não conseguiu fazer grande impacto. Seu último gol como profissional aconteceu em 23 de março de 1972, quando jogava pelo Olaria no empate em 2-2 com o Comercial, no estádio Palma Travassos em Ribeirão Preto. Foi o único gol de Garrincha pelo Olaria. Embora sua carreira profissional como jogador de futebol tenha terminado em 1972, ele ocasionalmente participou de partidas de exibição até 1982. Em 1983, aos 49 anos, Garrincha faleceu devido a complicações relacionadas ao alcoolismo. Sua morte foi um choque para o Brasil e para o mundo do futebol, que perdeu não apenas um jogador fenomenal, mas uma verdadeira joia que iluminou os campos com sua genialidade única. O legado de Garrincha vive não apenas nas estatísticas e nos troféus, mas na memória eterna de seus dribles impossíveis, seus gols espetaculares e seu amor incomparável pelo jogo, que o tornam um ícone imortal do futebol brasileiro. Não esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho das notificações, para receber todas as novidades do nosso canal. Até o próximo!